Olá, sejam bem-vindos ao canal Ser do Ser. E para não esquecer, já deixe logo aquele joinha, pois isso nos ajuda muito a poder levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Esse é o segundo vídeo da série O Sistema da Desinformação. E se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje, iremos falar do Sistema da Desinformação, que é usado para ocultar importantes conhecimentos e acontecimentos do público em geral, tais como a aproximação de um astro que já foi descoberto há muito tempo, chamado Nibiru. Na história antiga, ele foi muito mencionado em escritas feitas em tábuas de argila deixada pelo povo sumério. Mas no século passado, mais precisamente no ano de 1940, o grande cientista chileno chamado Carlos Munhoz Ferrada já anunciou ao mundo a descoberta de um grande objeto, a qual ele nomeou como Planeta Cometa. Embora ele não tenha chamado este astro de Nibiru, seus cálculos quanto à órbita, tamanho e aproximação da Terra deste objeto eram sem dúvida nenhuma muito parecidos com o que é descrito sobre Nibiru. Embora muitos cientistas, astrônomos e astrofísicos já se convenceram de que realmente existe algo que está se aproximando da Terra, parece que a ordem oficial dos governos e principais meios de comunicação continua sendo negar tudo. Agora eu te pergunto, até quando vão insistir em negar? Talvez até no dia em que a gente abrir as nossas janelas e nos depararmos com o segundo sol de cor avermelhada no céu. Enquanto isso, o sistema da desinformação tenta a qualquer custo nos silenciar, nos ridicularizando, nos confundindo, lançando teorias de que seria impossível tal corpo celeste estar se aproximando, pois, segundo os cálculos deles, ainda falta muito tempo para esse astro passar por aqui. E outras vezes afirmam que ele já passou e por isso não está mais se aproximando. E a ridicularização é sem dúvida nenhuma uma das principais ferramentas que o sistema da desinformação utiliza para nos intimidar, para nos silenciar. Por exemplo, quando se fala em seres extraterrestres, como foi o meu caso, que postei um vídeo aqui falando a respeito de um avistamento que eu tive, foram muitos os comentários que tentaram me ridicularizar. E a esse respeito, sobre avistamento de OVNIs, eu gostaria de contar um fato que aconteceu aqui no Brasil, mas precisamente em uma região formada por 20 municípios conhecida como Salgado, que fica no litoral do Pará, no norte do Brasil, e que é, até hoje, um dos casos ufológicos mais impressionantes de todos os tempos no mundo todo, onde estiveram envolvidas unidades das Forças Armadas brasileiras e norte-americanas. Esses acontecimentos tiveram início no ano de 1974 e foram se agravando com o passar do tempo até o ano de 1977, onde dos mais de 10 mil habitantes que moravam na ilha de Colares, que foi o município com maior incidência dos fenômenos, 9 mil moradores já haviam deixado a ilha, restando então somente 1.000 moradores, que na maioria das vezes se amontoavam em 3 ou 4 casas, armados de paus e pedras, a fim de se protegerem dos ataques. Se esses malditos chupa-chupa aparecerem, a gente acaba com eles. Ele que acaba com nós. Qualquer buraquinho que tivesse, aquela luz passava e atingia a pessoa. Tudo teve início quando a população começou a relatar avistamento de estranhas luzes no céu. Mas logo em seguida, as tais luzes começaram a atacar as pessoas, homens, mulheres e até animais. Então, o pânico tomou conta da população. E a essa altura dos acontecimentos, os líderes comunitários da ilha de Colares foram a Belém do Pará e conversaram com o brigadeiro Protásio Oliveira, que comandava o 1º Comando Aéreo Regional, e pediram que alguma providência fosse tomada por parte da aeronáutica, uma vez que essas luzes
eram emitidas por objetos que sobrevoavam o espaço aéreo brasileiro. Na maioria das vezes, os relatos eram que estranhas luzes que sobrevoavam as cidades se aproximavam das pessoas e, ao se aproximar, os moradores podiam perceber estranhas formas de objetos que estavam por trás das luzes, que variavam de formas. Algumas eram discos, outros esféricos, e ainda havia alguns em formato oval, lembrando a forma de uma bola de futebol americano. E alguns podia-se perceber vidros ao redor, e por trás dos vidros, em muitos casos, foram relatados que haviam pessoas tais como nós. Esses objetos, ao se aproximar, lançavam uma espécie de feixe de luz na direção das testemunhas, que as atingiam quase sempre na região do tórax. 75% das vítimas eram mulheres, que eram atingidas sempre na parte superior do seio esquerdo, e 25% homens, que em alguns casos foram atingidos na região da virilha. Milhares de pessoas foram atacadas por esses fenômenos, e sendo ao todo registrados 4 óbitos decorrentes dos ataques. Então, o Departamento da Aeronáutica mandou uma equipe para que os supostos ataques de OVNIs fossem investigados. E nascia naquele momento o que ficou conhecido como a Operação Prato. Essa equipe foi comandada por um capitão da intendência chamado Wirangê Holanda, que reuniu um grupo de quase 50 militares que durante 4 meses, que compreenderam de setembro a dezembro de 1977, permaneceram na região, principalmente na ilha de Colares, por ser o local de maior incidência dos fenômenos. Durante o dia, os militares colhiam depoimentos das pessoas e durante a noite, munidos de câmeras fotográficas, filmadoras e até radares portáteis, os militares tentavam registrar os fenômenos. Ao todo, foram mais de 2.000 páginas de documentos registrados, 500 fotos e 16 horas de filmagens. Devemos observar que todo este acervo de documentação desses ataques por OVNIs foram registrados por uma equipe da Força Aérea Brasileira durante a operação militar oficial. Quando os militares foram designados para a missão, o principal objetivo seria saber o que realmente estava acontecendo. Seriam reais aqueles acontecimentos, aqueles ataques, ou se tratava de um delírio coletivo? E por esse motivo, eu acredito, é que foi designado o então capitão Wirangê Holanda, pois em uma entrevista que ele concedeu ao editor da revista UFO, o Sr. Ademar de Vaerde, que é um dos principais investigadores da ocorrência de casos ufológicos no Brasil e no mundo, eu, pessoalmente, tive uma clara impressão de que o oficial em questão se trata de uma pessoa lúcida, centrada, de certa forma cética quanto ao assunto, uma vez que ele mesmo comentou durante a entrevista que ver luzes ou ter conhecimento de casos de ataques, inclusive levando a óbito, não era o suficiente para que ele acreditasse naqueles fatos. Seria necessário que uma nave dessas passasse por cima de sua cabeça para que ele se desse por convencido. E foi As o que luzes não me aconteceu. convencem, isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes. Exatamente, fotografei luzes, nada mais do que luzes. Não adianta, o capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça, né? Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente, a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida. O mesmo fato ocorreu com o Elaide Cecim Carvalho, que na época era diretora da Unidade de Saúde de Colares, e que concedeu uma entrevista à equipe do Linha Direta, da Globo, que foi ao ar em 2005. De um objeto, mas tão próximo, e tão bonito,
até este momento, mesmo tendo atendido toda esta enormidade de habitantes atacados por este ser não explicável, eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse ver. O então capitão Irangê Holanda, depois do ocorrido, se tornou meio que obcecado pelos objetos, chegando a desenhar com ricos detalhes diversos deles, desenhos que passaram a fazer parte das páginas de documentação da operação. Mas agora é que as coisas ficam mais estranhas. Quando o capitão mandou um relatório ao comando da Força Aérea, relatando sua total convicção que os tais ataques eram reais e que sua equipe estava muito próximo de estabelecer contato com os seres, ele foi surpreendido com a notícia de que a Operação Prato estava sendo encerrada, logo no auge das investigações. Todos os militares foram retirados, mas o capitão permaneceu na ilha por algum tempo, investigando por conta própria. Foi até que, em março de 1978, os fenômenos cessaram. Recentemente, o governo liberou parte desses documentos que estão disponíveis para consulta pública no Arquivo Nacional. São cerca de 300 das mais de 2.000 páginas registradas pela Força Aérea. E das 500 fotografias tiradas, algo aí em torno de 180, 170 foram disponibilizadas. Mas quanto às 16 horas de filmagens, nenhum segundo sequer foi disponibilizado para consulta pública. E outro fato também muito interessante é que, conforme o depoimento da doutora da unidade de saúde, as vítimas que eram atendidas quase sempre possuíam ferimentos formados por 2 furos paralelos. E tendo em vista que tais ferimentos foram capazes de levar 4 pessoas a óbito, eu tentei achar uma fotografia de tais ferimentos e acabei encontrando algo muito mais interessante. Entre os documentos liberados pelo governo, você pode encontrar essa foto, a qual retrata uma suposta vítima sendo atendida por um médico que mostra o ferimento na parte superior do peito direito e revela ainda detalhes do ferimento, que parece ser várias picadas, e não 2 perfurações como a doutora descreveu. Mas o mais impressionante é que quando eu procurei mais fotos, eu encontrei essa, que é da mesma paciente sendo atendida pelo mesmo médico, no mesmo consultório, e repare que ela ainda está com a mesma roupa. Mas nesta foto, o ferimento mostrado pelo médico está no seio esquerdo. Será que ela foi atacada 2 vezes e então atendida pelo mesmo médico, no mesmo consultório, com a mesma roupa? Bom, muito estranho, não acha? E quanto aos ferimentos descritos pela doutora, que atendeu grande parte das vítimas, eu não achei nenhuma foto. E outro fato muito curioso é o fato que apenas 2 meses após o agora coronel Irangê Holanda ter concedido uma entrevista à revista UFO, na qual ele relatava em detalhes os acontecimentos de toda a operação, é o fato dele ter sido encontrado morto em seu quarto por um suposto homicídio. Será mesmo que um homem tão sério, tão centrado, seria capaz de cometer suicídio? Muitos dos seus amigos têm total convicção que não. Aposto que muitos de vocês não tinham ideia de que uma operação oficial da aeronáutica brasileira desse porte teria existido há tão pouco tempo. Fatos como este é que, para mim, não deixa dúvida alguma que o sistema da desinformação está a todo vapor. E quanto à aproximação de Nibiru, eu pessoalmente tenho total convicção de que, até junho de 2021, todos saberemos a verdade. Ou quanto à sua real existência, ou talvez quanto à sua inexistência. Mas até lá continuaremos pesquisando fatos comprovados do passado para tentarmos entender o que está por vir por aí. E se você gostou desse vídeo, deixe aquele joinha pra gente,
para que a gente possa levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E no mais, fique com Deus, uma ótima semana e até a próxima.